Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Hoje vamos falar a respeito da função modular. Até a última aula nós estivemos falando sobre função quadrática, mostramos o gráfico, mostramos como encontrar o zero da função, como encontrar o vértice desta função quadrática, mostramos também a respeito das inequações, e na aula de hoje nós vamos começar falando sobre função modular, mas antes de falar de função modular, vamos falar o que é um módulo. Então, módulo ou valor absoluto de um número real será indicado por módulo de x, no caso, com uma barra antes e uma barra depois, será definido da seguinte forma: esse módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual do que zero. Será menos x se for menor do que zero o valor de x. Exemplo, módulo de 4 é igual a 4, ou seja, como o x é maior ou igual do que zero, ele é o próprio valor. Agora, quando eu pego 0,25 da mesma forma, por se tratar um x maior ou igual do que zero, você apenas vai repetir esse número. Agora, quando eu pego menos 4 é um valor menor do que zero, portanto, o módulo você troca o sinal, fica mais 4 ou apenas 4. Quando eu pego o módulo de menos raiz de 2, você vai observar que o valor correspondente a x ele é menor do que zero, portanto, eu troco o sinal ficando apenas raiz de 2. Bom, uma observação importante para todo x pertencente aos reais, nós temos a seguinte situação. Se eu for calcular o módulo, melhor, a raiz quadrada de x ao quadrado, essa raiz ela é igual ao módulo de x. Por quê? Quando você pega x ao quadrado, essa expressão que se encontra no radicando, se o valor de x for positivo, maior do que zero, o x ao quadrado se torna positivo. Quando eu pego o valor de x negativo, esse valor ao quadrado também fica positivo. Portanto, calcular a raiz quadrada de x elevado a 2 é a mesma coisa de calcular o módulo desse valor de x. Portanto, se eu quero a raiz quadrada de x elevado a 2, é a mesma coisa de eu calcular o módulo de x. Bom, o módulo de um número real, outra observação importante é o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Lembrando que quando eu falo número não negativo, eu estou falando do zero e dos números positivos. Agora, se o número real ele é negativo, então o módulo é igual ao oposto desse número. Bom, uma propriedade que é importante, no caso a gente vai tratar aqui de algumas dessas propriedades, é que o módulo de x sempre é maior ou igual do que zero, não importa o valor real. A segunda é que se o módulo de x for igual a zero, é porque o x é igual a zero. Quando eu tomo o produto do módulo de x pelo módulo de y, isso é igual ao módulo do produto desses dois valores. Já quando eu pego o módulo de x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de pegar x ao quadrado. Lembrando que quando eu olho para o módulo, o valor sempre vai ficar positivo elevado ao quadrado. Mas quando eu olho para um número elevado ao quadrado, ele sempre fica positivo. Então, falar do módulo de x ao quadrado é a mesma coisa de falar de x ao quadrado. E outra coisa importante é que o x sempre é menor ou igual ao módulo de x. Por quê? Se o x for 2, ele é igual ao módulo de 2. Agora, se o x for menos 2, ele é menor ou igual do que o módulo de menos 2, pois o módulo vai ficar positivo. E todo número positivo é maior do que o negativo. Essa sexta propriedade ela é chamada de desigualdade triangular, onde você tem que o módulo de x mais y é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Já o módulo da diferença é maior ou igual do que o módulo de x menos o módulo de y. E uma coisa que aqui é muito importante, diz respeito ao módulo ser menor ou igual do que A. Aqui a gente vai tratar das desigualdades modulares, né? E quando eu falo dessa desigualdade aqui, módulo de x menor ou igual do que A, sendo A maior do que zero, isso aqui é a mesma coisa de afirmar que o x vai se encontrar entre menos A e A. Já se o módulo de x for maior ou igual do que A, com A maior do que zero, é porque esse valor de x ou ele é menor ou igual do que menos A, ou ele é maior ou igual do que A. Essas novas propriedades, sendo que estas duas últimas a gente vai estudar mais adiante. Tá? O exemplo, módulo de
de 2 menos raiz de 5 ao quadrado. Vamos lembrar que quando eu tenho uma raiz de um número elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de calcular o módulo desse número. E neste caso, como raiz de 5 é maior do que 2, então eu posso afirmar que o módulo de 2 menos raiz de 5 é igual a raiz de 5 menos 2. Lembrando que a raiz de 5 é 2,24 aproximadamente. Bom, quando eu pego agora o módulo de x menos 3 ao quadrado, isso aqui é igual ao módulo de x menos 3. E a gente já viu que o módulo de x menos 3 é igual a x menos 3 se o x for maior ou igual do que 3. E aqui tem um pequeno erro, vamos logo corrigir. E ele vai ser menos x mais raiz de 3, ou mais 3, se o x for menor do que 3. Lembrando que você troca o sinal. Vamos agora para a definição do módulo. Então, a função modular é a função f de r em r, tal que o f de x é igual ao módulo de x, onde esse f de x, ou ele é igual a x, se o x for maior ou igual do que zero, ou vai ser menos x, se o x for menor do que zero. Por quê? Lembrando que, como eu vou calcular o módulo de x, se esse valor de x for negativo, eu preciso trocar o sinal para que ele se torne positivo. Bom, a observação é que o gráfico da função modular é a reunião de duas semirretas de origem O, que são as bissetrizes do primeiro e segundo quadrante. E isto aqui eu estou quando eu trato do módulo de x. Lembrando que eu estou olhando para o x, mas se a equação for do segundo grau, aí já é outra conversa. Se for do terceiro grau, aí já teremos outro papo. Então, por enquanto, tratando da função modular, onde o termo que se encontra no módulo for do primeiro grau, você vai ter que o gráfico são as bissetrizes do primeiro e segundo grau, e isso se for o módulo de x. Se eu colocar o módulo de x mais 1 já muda, se eu colocar o módulo de x somado com 1 é outra coisa, então vai modificando de acordo com o que a gente for trabalhando aqui, tá? A imagem desta função, no caso do módulo de x, a imagem é os números reais positivos ou não negativos. Isto é, a função modular somente assume valores reais não negativos. O módulo, alguns exemplos, nós temos aqui que a função, em função de x, módulo de x e menos 3, você pode ter 9 vezes o módulo de x ao quadrado mais x, você pode ter o módulo de menos 1/3 de x mais 1, eu posso ter o módulo de x somado com o módulo de x mais 1, eu posso ter o módulo de raiz de 2 menos x ao quadrado somado com 7, eu posso ter o módulo de x ao quadrado menos 6 dividido por 5, e aí vai. Eu posso ter muitos exemplos a serem trabalhados aqui. Mas vamos para a parte principal, que é a construção dos gráficos. Aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, trabalhando desde gráficos mais simples até mais complicados, tá? Então vamos começar por um gráfico bem simples, que é o módulo de 2x. Lembrando que quando você olhar para o gráfico e esse gráfico estiver negativo, você vai ter que inverter esse valor. Então vamos à primeira coisa. Para a construção do gráfico, a primeira coisa que você tem que observar é que você vai olhar para o termo que se encontra no módulo e calcule o zero desta função. Qual o termo que se encontra aqui no módulo? Nós vamos observar que é 2x. Então você pega 2x igual a zero e descobrimos que a raiz é zero. Nesse caso, nós vamos construir agora uma tabela onde eu vou pegar valores antes do zero, o zero e valores depois do zero. Portanto, na tabela eu escolhi aqui alguns valores, eu já coloquei eles direto. Você vê que o termo central eu coloquei o zero, peguei 2 valores antes e 2 valores depois. Se eu tivesse pego um único valor antes e um único valor depois, já seria suficiente. Mas quando eu pego menos 2, você tem aqui que o valor de y, que é o módulo de 2x e não x aqui, tá? Módulo de 2x, eu teria que vai ser o quê? 2 vezes o menos 2. E dá menos 4, cujo módulo é 4. Forma o primeiro par, menos 2, 4. Já o segundo par, eu vou tomar 2 vezes o menos 1, que dá menos 2, cujo módulo é 2. Quando eu tomo 0, 2 vezes 0 é 0, módulo 0. 2 vezes 1 dá 2, o módulo é 2. 2 vezes 2, o módulo dá 4, cujo módulo é 4. Então eu tenho esses valores. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar os pontos no plano cartesiano. Você vai observar que o ponto primordial, você começa marcando esse ponto aqui, ok? Que é o ponto 0, 0. Depois você vai marcar o ponto antes,
que é o menos 1, 2. Você tem o menos 2, 4. Marca agora os pontos que vêm após o zero da função, cujos valores seriam o quê? 1, 2 e 2, 4. Ora, quando eu unir esses pontos, lembrando que se fosse encontrar o gráfico de 2x, esse gráfico seria o quê? Uma reta, que passaria pela origem. Só que um detalhe, a parte que seria negativa aqui, ele, devido ao módulo, ele se torna positivo. Então, ao unir os pontos, você vai ter uma semi-reta começando no 0, 0, decrescente, e outra crescente, cujo gráfico você se encontra agora aqui. Ó. Então, ao unir esses pontos, você tem esse formato de gráfico. O que era para ser negativo passa a ser positivo. Vamos para mais um exemplo. Agora, em vez de eu pegar 2x, eu quero o módulo de x mais 1. Primeira coisa que você vai observar você vai pegar esse termo que se encontra no módulo igual a zero. Feito isso, ao igualar a zero, você vai observar que a raiz é menos 1. Então, você vai pegar valores antes menos 1 e depois do menos 1. Então, vamos construir aqui a tabela. Você tem aqui o menos 1, tá? A gente já viu que quando for calcular o módulo vai dar zero. Pega valores antes, valores depois. Peguei 2 valores antes, 2 valores depois. Você vai observar que você tem os pontos. E o próximo passo é marcar esses pontos no plano cartesiano. Você vai ter o ponto menos 1, 0. Você tem o ponto menos 2, 1. Você tem o ponto menos 3, 2. E você tem o ponto 0, 1 e o ponto 1, 2. De posse desses pontos, agora basta uni-los. Lembrando, por ser o módulo de uma função aqui, ó, que ela é do primeiro grau, então seria uma reta que passaria por esses pontos, já que ela é crescente. Mas essa região que seria negativa, devido ao módulo, se torna positivo. Portanto, o gráfico se torna unindo, seria esse gráfico, um segmento de reta decrescente e o outro crescente. Vamos para o próximo gráfico. Agora você tem um módulo de x somado com 1. Se você for olhar, como eu falei, você vai observar aqui o termo que está no módulo, seria x. Você encontra o zero da função, que seria o próprio zero. O que vai acontecer nesse gráfico? Você vai pegar pontos na tabela antes do zero e após o zero. Então, se eu vou pego 2 pontos, 2 valores antes e 2 depois. Só que observe aqui um detalhe muito importante. Ao zero aqui, eu tenho que somar uma unidade do módulo. Então, ficou mais 1. Então, o seu gráfico ele vai subir uma unidade em cada parte. Por quê? Se eu pegasse somente o módulo de x, aqui o módulo seria de menos 2 dá 2. Só que ele acrescentou unidade, fica 3. Eu tinha um módulo de menos 1, dá 1, acrescentou unidade, fica 2. Ou seja, é como se a cada valorzinho de x, ao y for acrescentar uma unidade à imagem. Portanto, esse é um detalhe aqui, ó. Não sei se observaram. Corta aqui. E esse valor, na realidade, é igual a 3. Então, pega esses pontos e vamos substituir no plano cartesiano. Fazendo a substituição, observa, o gráfico que era para passar aqui na origem, ele subiu uma unidade em cada um dos seus pontos. Portanto, ao unir esses pontos, você vai ter o gráfico a seguir. E esse gráfico seria, observe que ele era para estar aqui, ó. Teria que baixar tudo, uma unidade, ficaria aqui e aqui. Mas ele subiu uma unidade, porque foi acrescido uma unidade à imagem. Tá? Bom, vamos lá para esse outro gráfico. Você tem aqui o módulo de x mais 2 somado com x menos 1. O que a gente falou não vai mudar nada por enquanto. Você vai pegar esse termo que está no módulo e vai igualar a zero. Feito isso, você descobre que a raiz desse termo que se encontra entre o módulo é menos 2. Então, você tem duas situações agora aqui. Qual seria essa situação? Eu teria que pegar o x mais 2, que seria o módulo de x mais 2. Então, o módulo de x mais 2 é ele mesmo, se o x for o quê? Maior ou igual do que menos 2. Só que eu tenho que acrescentar quem? X menos 1. Então, você, quando faz esse incremento, então deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o módulo quando o x se encontra após a raiz, que é o menos 2. E aqui você tem quando esse valor
ele é menor do que menos 2. Então eu tenho duas situações. A primeira delas é se o x for maior ou igual do que menos 2, o módulo de x mais 2 é ele mesmo. Só que eu tenho que acrescentar aqui, ó, o x menos 1. E aí você vai ver que x mais x dá 2x, 2 menos 1 dá mais 1. Eita, eu já percebi que o gráfico ficou um pouquinho errôneo. Peço desculpa aqui, já sei que o gráfico vai vir um pouco diferente, tá? Então, não é aquilo que eu esperava. Então, eu vou construir como se fosse 2x menos 1, mas lembre, faça essa correção no seu caderno. Aqui deveria ser 2x mais 1. Não vou mexer, porque senão o gráfico vai ficar diferente, tá bom? E aqui você tem menos x menos 2, no caso, quando x for menos 2, o módulo de x mais 2 é igual, troca o sinal do módulo, ficaria menos x menos 2, se o x for menor do que menos 2, somado com x, aqui eu teria x menos 1. Então, menos x com mais x dá 0. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Portanto, nós temos que construir o gráfico a partir dessas informações. Então, você tem aqui o x mais 2 somado com x menos 1. Então, veja um detalhe importante. Quando o x ele é menor do que menos 2, então, se eu pego menos 3, menos 4, são valores menores do que menos 2, o gráfico vai ser sempre o quê? Menos 3. Agora, quando eu pego x maior ou igual do que menos 2, eu teria o quê? Menos 2 somado, que é o quê? É o módulo de x mais 2. Então, é o módulo de quem? No lugar do x, eu estou colocando menos 2, somado com 2. Pego aqui o menos 2, já que é o valor de x novamente, menos 1. Na verdade, bastava ter colocado duas vezes o valor de x, que é menos 2, somado com 1. Pelo que eu estou vendo aqui, eu terminei colocando corretamente, porque eu utilizei a expressão... Eu terminei usando a expressão aqui, ó. Essa expressão, a partir dela, como eu peguei x maior ou igual do que menos 2, terminou que o gráfico aqui vai dar correto, e aqui você só faz acrescentar que aqui é mais 1 e não menos 1, tá? Então, eu teria aqui 2x mais 1, não 2x menos 1, ok? Então, o gráfico vai ficar aqui com esses pontos, e aí você vai, a primeira coisa, marque os pontos. Ao marcar os pontos, você vai observar que antes do menos 2, ó, o gráfico tudo aqui vai ser o quê? O mesmo valor, que é menos 3. Mas a partir de menos 2, você vai observando que o gráfico toma um novo formato. E ele seria, no caso, um segmento de reta. Então, quando você une esses pontos, você vai encontrar este gráfico. Bom, ainda temos mais mais alguns gráficos. Eu vou pegar agora o módulo de x ao quadrado mais 4x mais 3 menos 1. E aí, você vai observar a seguinte coisa. O termo que se encontra no módulo é uma equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir quem são os zeros desta expressão que se encontra entre o módulo. Então, para encontrar esses zeros desta função que se encontra entre os módulos, você tem uma equação do segundo grau. E por ter uma equação do segundo grau, você vai calcular o delta, você vai encontrar 4, e aí você descobre os valores de x e de x1 e x2. Você vai encontrar menos 3 e menos 1. Lembra-se de um pequeno detalhe. Nós fizemos aqui o estudo do sinal. E quando eu passo para o estudo do sinal, você vai observar que esse gráfico tem a concavidade voltada para cima, tocando o eixo x em 2 pontos. Aqui não é 1, e sim menos 1. Tá? Então você tem duas raízes, menos 3 e menos 1. O que se encontra entre as raízes é negativo, o que se encontra antes e após as raízes, no caso menos 3 e menos 1 respectivamente, são positivos. Nessa situação, você vai dividir o seu módulo em duas partes. Por quê? Essa parte do módulo aqui, ela vai ser ela mesma, ou seja, vai ser os valores positivos, se o x for menor ou igual do que menos 3, e quando o x for maior ou igual do que 1, menos 1, desculpa, aqui é menos 1. Não esqueça de substituir aí, tá ok? Então, se eu olhar para o gráfico antes do menos 3 e depois do 1, a função quadrática continua a mesma.
só que eu tenho que diminuir uma unidade. Portanto, você teria x ao quadrado mais 4x mais 2. Isso se o x for menor ou igual do que menos 3 ou x maior ou igual do que menos 1. Agora, se o meu x se encontrar entre o menos 3 e o menos 1, o que acontece com essa expressão que se encontra no módulo? Você vai ter que trocar o sinal de cada uma delas, ficando menos x ao quadrado, menos 4x, menos 1. E no caso, diminuindo 1, que eu já tenho aqui na expressão, você vai ficar com menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4, e isso se o x estiver entre menos 3 e menos 1. Além do mais, é importante observar que passamos a ter duas funções quadráticas. Ou seja, para a construção do meu gráfico, eu tenho que olhar para essas duas situações. A primeira, que eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 2, que é um gráfico com concavidade voltada para cima, só que só me interessa os valores que são menores ou iguais a menos 3 e os valores que são maiores ou igual a menos 1. Bom, e outra coisa importante é que vamos construir o gráfico separadamente nos intervalos dados. Depois a gente junta os dois e aí você tem o seu gráfico, tá? Tá ok? E lembrando que a segunda parte do gráfico é menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4, no intervalo dado entre menos 3 e menos 1. Observando que aqui a concavidade é voltada para baixo, uma vez que o valor de A é negativo. Então vejamos aqui como vai ficar esses gráficos. Vamos pegar a primeira parte. Estou chamando aqui a minha função de g de x, que é x ao quadrado mais 4x mais 2. Só nos interessa o x menor ou igual do que menos 3 ou o x maior ou igual do que menos 1. Para tal, eu vou pegar aqui o menos 3 e o menos 4, ou seja, peguei um termo que eu tenho, que é o menos 3 já dado para a questão, e um antes. Peguei o menos 1 e um depois. Você vai substituir aqui na expressão, você vai descobrir que quando o x for menos 4, o y vai dar 2. Quando o x for menos 3, o resultado dá menos 1. E quando o x for menos 1, o resultado também dá menos 1. Quando o x for 0, o resultado dá 2. Tá? A partir dele, se você vai construir o gráfico, você vai notar a seguinte coisa. Se eu fosse construir o gráfico completo, ele seria desta maneira. No entanto, eu só quero o que vem antes do menos 3 e o que vem depois do menos 1. Bom, essa é a primeira parte. Observe que aqui eu coloquei pontilhado para você perceber como é que seria o gráfico se fosse completo. Mas eu só quero o que serve antes do menos 1, menos 3 e depois do menos 1. Agora, a segunda parte seria o gráfico com respeito a quem? Menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4. E só serve se tiver entre menos 3 e menos 1. E note que aqui é o intervalo aberto tanto para menos 3 como para menos 1. De novo a tabela, eu só vou pegar no intervalo dado, entre menos 3, menos 2 e menos 1. Lembrando que a concavidade ela vai estar voltada para baixo, tá? E uma coisa aqui interessante, se você for encontrar os zeros desta função, se a primeira coisa quando você calcular o delta, você vai perceber que o delta é igual a zero. Portanto, ele só teria uma raiz real. E quando eu substituo aqui o menos 2, que se encontra entre menos 3 e menos 1, você já descobre que aqui dá zero. Ou seja, esse menos 2 é a raiz desta função e também é o vértice. Uma coisa que você vai observar quando estiver construindo gráficos, que toda vez que o delta for igual a zero, o vértice desta função coincide com o zero da função. Tá? E o gráfico seria este formato. Como eu quero somente no intervalo entre menos 3 e menos 1, a bolinha está aberta porque eles não estão presentes. E o gráfico seria somente essa parte. Mas ele me disse, ó, eu desculpo para vocês, eu não quero somente essa parte com esse intervalo e nem somente o anterior. Eu tenho que juntar os dois. Se eu quero juntar os dois, o gráfico fica nesse formato. Eu tenho uma função que é x ao quadrado mais 4x mais 2, quando você tem o x antes do menos 3 e quando ele está depois do menos 1. Seria essa parte aqui e essa. Agora, no intervalo entre menos 3 e menos 1, a função que você tem é menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4. Portanto, ele fica nesse intervalo, ok? Portanto, este seria o gráfico desta função modular. Na próxima aula, a gente vai procurar estar trazendo para vocês mais alguns gráficos, tá? Mais um ou dois gráficos, e já partimos para a equação modular e inequação modular. E aí encerramos mais uma aula,
Essa parte é importante porque quando você estiver estudando lá em cálculo 1, a parte primordial, que é a definição, você trabalha com módulo. Portanto, atentai muito para estas definições que a gente está colocando para vocês e espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, aproveite lá no nosso canal, dê o seu like. Se não gostou, dislike. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, aproveite e se inscreva. E ficamos por aqui até a nossa próxima